Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Mateus capítulo 24, versículo 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Grande Pai, as águias sabem onde se ajuntar, e que ninguém seja enganado, pois cada um conhece sua própria natureza, se é natureza de águia ou de abutre, se é natureza da mensagem da hora, a mensagem fresca, ou da mensagem que já passou do tempo. Ajuda-nos, ó Criador, a tomar nossa posição, juntamente com aqueles que podem comer a palavra da hora. O cadáver do momento é a palavra que foi sacrificada na hora e na era que cada um viveu. E nós temos a palavra que também foi sacrificada na nossa era. Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7, Zacarias 14, 6 e 7, Lucas 17, 26 a 30. A palavra sacrificada no momento para poder ajuntar as águias em torno desta palavra. Fale conosco, Pai. Perdoa cada um de nós, pois só Tu podes perdoar, e nós estamos seguros no Teu perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Como sempre aprendemos que para Deus realizar sua obra não precisa de muita gente. Para Deus realizar sua obra, cada um tem que pensar assim: Deus não precisa de mim, Ele fará a obra. Porque senão você pensa que você é único na praia, é o único grãozinho. Então é bom pensar que Deus não precisa de muitos para realizar seu trabalho. Ele levanta e faz seu trabalho com quem Ele quer, mesmo as pessoas não sendo de acordo com o que nós pensamos, que nós queremos, que nós achamos certo. Deus usa da forma que Ele quer. Aí você tem mais segurança em saber que Deus pode te usar quando você é humilde, não quando você tem o sapato furado, mas quando você é humilde, não quando a meia está furada.
mas quando você é humilde. Não quando a panela é preta, mas quando você é humilde. Porque tem hora que as pessoas pensam tudo errado. E não é assim. É a verdadeira humildade. E humilhar é descer para poder subir. E a gente tem que sempre ter capacidade para descer. Se você quiser subir, tenha capacidade de descer. Porque quem não desce não sobe. E quem quer subir, desce. A gente precisa sempre de ver onde Deus trabalha. E se alguém oferece, Deus não o chama. E se alguém corre como Moisés, Deus diz, vai. Deus é assim. Você chega e diz, Senhor, eu quero fazer o seu trabalho, quero pregar a terceira etapa. Ele diz, fica quieto. Aí você diz, Senhor, eu quero ficar quieto. Ele diz, vai. Tudo é contrariando. Porque Deus trabalha assim, contrariando o homem. Deus não pode trabalhar a favor do homem. Nem no que o homem pensa. Deus tem que trabalhar fora do homem. O homem pensa de um jeito, Deus trabalha de outro. Então, quando Deus quer trabalhar através de alguém, Deus tem que tirar este alguém da linha, do tempo que ele vive. Tem que tirar da família, como ele tirou Abraão. Ele tem que tirar do gado, como ele tirou outros homens. Eliseu teve que sacrificar sua junta de bois para poder prosseguir, tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. E a gente vê alguma coisa acontecendo, Deus está sacrificando alguém, porque Ele tirará um proveito daquilo. E não é fácil ser sacrifício. E Deus sempre usa um sacrifício. Ele tirou Cristo, porque Ele era o sacrifício. Ele tirou Pedro, ele era o sacrifício daquele dia na igreja. Ele tirou Paulo, ele era o sacrifício. E assim veio, Deus tirou o irmão Brana, era o sacrifício. Deus precisa sacrificar alguém. E isto parece até combina com alguma coisa que tem no mundo. Deus tem que fazer isso. O boi velho teve que ser sacrificado. O boi velho teve que entrar no rio. E enquanto as piranhas comeu o boi velho, os mais novos atravessaram. Porque teve um que foi sacrificado. Sempre tem um sacrifício. A gente vê como a partida do irmão Aristides Vasconcelos, Aristides Mário Vasconcelos, a gente vê um sacrifício, Deus sacrificando alguém. E Deus tem um propósito naquilo. Alguém chega, alguém sofre com aquela partida, mas Deus está tirando proveito. Porque um filho de Deus não morre, ele apenas dorme. Daqui uns dias Deus o desperta e pronto, é fácil. Para Deus tudo é fácil, para nós é que é complicado, que é doloroso. Para Deus é mais fácil. Então, sacrifica um por causa de outros. Outros que só poderão caminhar naquele caminho se aquele boi velho for sacrificado. Vocês estão me entendendo? Tem uma música aí, né? Desse jeito. Mas isso é uma realidade.
Jesus foi sacrificado para que eu pudesse passar, para que você pudesse passar. As piranhas vieram tudo sobre ele, matou ele. Enquanto isso ele diz: eu sou a porta, passa. Eu sou o caminho, passa. Eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o pão. Aleluia. Então Deus sempre trabalha assim, contrariando o que os outros pensam. A partida do irmão Branham não foi contrariar todos nós, que nem conhecíamos? Não foi contrariar os Estados Unidos? Não foi contrariar a família? Não foi contrariar a própria noiva de Cristo na terra? Mas Deus não importa, Ele faz, porque Ele vai tirar um proveito daquilo. É hora daquilo. E quando é hora que Deus chama, não tem jeito de escapar, certo? Não tem jeito. Eu pensei em falar sobre última semente. Já falei muito sobre isso. Falamos um pouquinho. E vamos usar quase os mesmos textos para a última semente. Mas aqui eu quero posicionar, o profeta diz, 287, a união invisível da noiva, parte C do parágrafo. Ele diz: não se necessitarão muitos, Senhor, e Cristo virá quando o último membro for recebido no corpo. Cristo virá quando o último membro for recebido no corpo. Então nós devemos ver que o irmão Branham aqui está falando da igreja, do povo, que Cristo vai vir agora para arrebatar a igreja quando o último membro entrar no corpo. Aí Cristo vem para arrebatar a igreja. E eu creio nisso. Você crê, né? Agora, ele tem mais coisas que ele tinha que fazer antes desse último entrar no corpo para o arrebatamento. Ele tinha que ter o último entrando no corpo das eras, no corpo dos mensageiros, para poder revelar a verdade escondida durante 2000 anos. E só depois desta verdade escondida é que poderia chamar o último do corpo. Sem a verdade escondida ser revelada, não pode chamar o último do corpo. Então precisa desse último entrar durante o período dos mensageiros. Quando entra o último é redimido, então está na hora de Cristo revelar a palavra para que o último do corpo entre. Estão me entendendo? É muito simples para nós, né? Mas deixa eu bater nisso daqui. Quarto selo 60, como sempre. E eu devo ter deixado ali ainda o primeiro selo, se alguém puder pegar para mim. 52. Quarto selo 60. Preste bem atenção. Vamos ler aqui desde o 59, quarto selo. O mesmo sucede com o ser humano como um indivíduo. Quando se apartam todas as trevas e a verdade revelada faz contato com essa semente e lhe pode dar a luz do Evangelho por meio da verdadeira vindicação da palavra, essa semente viverá, porque tem vida. A parte disso não pode viver porque não tem vida. Mas onde a luz bate, se tiver vida, então aquilo brota. Tem gente que você pode jogar a luz sobre elas a vida inteira, mas não tem semente, elas são como asfalto. Não tem semente. A chuva molha o asfalto, nasce alguma coisa no asfalto?
Para nascer tem que ter um buraquinho lá no asfalto que seja terra, onde tem uma semente, porque o asfalto não pode produzir. Tem gente que é como asfalto, recebe água, mas é como as costas do pato, mas não penetra. Recebe água, mas não penetra. Recebe luz, mas não tem semente. A luz bate sobre toda a terra. E o profeta diz que a rocha diz: que sol quente. A terra diz: que sol quente. Mas uma parte da terra onde tem uma semente, que ela recebe a projeção daquela luz, ela diz: era isso que eu estava esperando. Agora é uma semente, mas estava esperando a luz, para que pudesse então manifestar a natureza daquela semente. Precisava de luz. Isso foi o que Deus fez no princípio. A semente já estava na terra, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra, mas logo ele teve que falar: haja luz. Então, quando ele criou no princípio os céus e a terra, já estava tudo na terra. Mas um dia ele diz: haja luz. E quando a luz projetou sobre a terra, onde havia semente, brotou. Aquilo apareceu porque tinha uma semente com vida. Isso foi tão importante que até a semente que dava o conhecimento do bem e do mal, quando a luz manifestou, ela estava lá no Éden. A semente da vida, a árvore da vida, estava ali. Haja luz, e houve luz. E a semente da morte estava lá, do bem e do mal, e a semente da vida estava lá. Jesus Cristo estava lá. Amém? Isso tudo vem em forma de semente. Em forma de semente. Porque isso teria que no futuro ser extraído da terra. E então Deus veio ser humano como eu e como você, nascendo acima do ser humano, porque foi gerado por obra do Espírito Santo. Mas sentiu, chorou, morreu como ser humano. Mas ao terceiro dia ele mostrou que havia vida naquela semente, e ele ressuscitou no terceiro dia. Se há vida, então há uma ressurreição. Se não há vida, então aquele corpo de semente sem vida morre. Ele não pode brotar porque não tem vida dentro da semente. Tem que haver vida dentro daquela semente. Amém. Essa semente viverá porque tem vida. A parte disso não pode viver porque não tem vida. Esses nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo certamente sairão. Parágrafo 60, quarto selo. Por isso, Jesus está ali, esperando em sua obra como mediador, até que entre essa última semente. Esperando até que entre a última semente. Ele sabe exatamente quando vier. Está escrito assim, vou ler do jeito que está escrito. Outro dia lemos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Então aqui está o último membro do corpo, entrar na última era. Então você tem que notar as coisas. Quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, esse tempo, nesse tempo a coisa será revelada. Guarde bem, a coisa será revelada. Estas coisas são tão
maravilhosa. Vou voltar ao parágrafo 287, a união invisível da noiva. Não se necessitarão muitos, Senhor, e Cristo virá quando o último membro for recebido no corpo. Cristo virá quando o último membro for recebido no corpo. Então nós vemos aqui, Cristo vindo. Quando esse último membro for recebido, tanto no corpo para o rapto, quanto no corpo para a revelação. Para a revelação, como está no quarto selo, quando houver entrada esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Quer dizer, não será raptada, será revelada. Nesse tempo. Mas também há o último membro que entra no corpo para o rapto. Um para o rapto e outro para a revelação. Primeiro é para a revelação. Sem a revelação, não há nenhum membro preparado para entrar no corpo do rapto. Sem a revelação. Se não tivesse a revelação dos selos, não teríamos ninguém preparado para entrar no corpo para o rapto. Se tem alguém para entrar no corpo do arrebatamento, é porque houve alguém que entrou no corpo das eras para revelar o que estava escondido, e a revelação do que estava escondido trouxe-nos fé de arrebatamento. Porque é o que estava escondido, o que não foi escrito, segundo Apocalipse 10, o que não foi escrito é exatamente aquilo que, sendo revelado, produziria em mim e em você fé de arrebatamento. Então não tem jeito de ir no rapto sem que primeiro entre esse último membro do corpo na última era. Nesse tempo a coisa será revelada. Então tem um membro que entra para poder trazer a revelação, que este já aprendemos que é o último mensageiro. Ele entra, ele é o último membro. Ele é chamado de último membro, ele é chamado de sétimo selo, que é o último selo, ele é chamado de sétimo trovão, que é o último trovão. Ele é chamado de última semente também. Então nós temos tudo aqui. Quando ele entra, então vai ser revelado, vai tocar a última trombeta. Quando o último entra, que é o último mensageiro, porque a Bíblia chama também de última trombeta. Sétimo é o último. O irmão Branham diz que o oitavo é o primeiro dia da semana, outra vez. Ele diz, não tem nada como o oitavo é o primeiro. Então, você tem que notar que o sétimo foi o último que entrou para trazer-nos a revelação do que estava escondido durante 7 eras da igreja, debaixo de 7 selos. E que teria que ser revelado quando o último entrasse. Agora, quando esse último entrar, conforme está aqui, Jesus, por isso Jesus está esperando em sua obra como mediador, até que entre essa última semente. Então, quando entra a última semente, para revelar, porque é o que diz o final do parágrafo 60 do quarto selo. Quando ele entra para revelar as coisas, e revelando então aquela revelação, prepara as pessoas para o arrebatamento. Sem esta revelação, não tem ninguém preparado para o arrebatamento. Tem que ter esta revelação. Laodiceia 38, vê lá para mim. Tem que ter, vamos deixar tudo aqui. Nós temos tempo para isso. Olha para vocês verem o que o irmão Branham continua dizendo aqui, os 52 do primeiro selo. Não é como muitas vezes pensamos que Deus vai juntar uns quantos milhares de pessoas somente desta era para formar sua noiva, mas são os eleitos de todas as eras. Agora, os eleitos de todas as eras, eles dormiram debaixo do segredo de todas as eras e de todos os selos. Todos os eleitos.
Quando vem o último eleito, que é a última semente, que é o irmão Brana, a última semente, a última trombeta, o último selo. Eu tenho que repetir isso porque as pessoas vão procurar. Porque o último eleito está aqui no quarto selo 60. Está fácil. A última trombeta, irmão Brana mostra no primeiro selo, creio que é 124. 120 a 124. Última trombeta. E que a última trombeta é a sétima trombeta. Ele mostra tudo isso. No parágrafo 152 do sétimo selo, ele diz que aquele sétimo anjo que veio da eternidade tinha o sétimo selo. No 201 ou 202? 201 do sétimo selo, ele diz que aquele anjo voou para ele, voou para o irmão Brana. Então quem tinha o sétimo selo era o irmão Brana. Quem era o sétimo selo era o irmão Brana. Aquele sétimo anjo espiritual, agora está me vindo tudo agora e os parágrafos eu quero ver. Aquele sétimo anjo espiritual daquela pirâmide de 7 anjos, irmão Brana diz na mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, é isso mesmo? Cristo, mistério de Deus revelado, 107. Ele diz, estou falando da mensagem de Goiânia, né? Vocês lembram? Tem alguém que tem a mensagem aí? Materializou. 207. É dos Estados Unidos. Tradução dos Estados Unidos de 207. Acho que a outra é 101. Essa de Goiânia. Cristo, mistério de Deus revelado. Você tem? Lembra, irmão? Não lembra? Está que nem eu? É dos Estados Unidos, 207. Que aquele sétimo anjo foi descendo e tomando forma. Descendo e se materializando. Então, se aquele sétimo anjo tinha o sétimo selo, desceu e se materializou, a única pessoa que tinha na terra para ele se materializar era William Marion Branham, que era o sétimo anjo. Ele desceu e se materializou. Então, William Branham é o sétimo selo. O povo fica dizendo, ele não revelou, por certo que não revelou o sétimo selo. Era ele. Por certo não abriu. E se você não vê que foi ele, não abriu. Mas o dia que você ver que aquele sétimo anjo espiritual, daquela pirâmide de 7 anjos, aquele sétimo desceu e se materializou em William Branham, quando você tiver essa revelação, você dirá, o sétimo selo não podia ser aberto mesmo, senão daquela forma que o irmão Branham disse. Foi aberto 6 e o sétimo não. Porque é um selo que abre secretamente. 162 do sétimo selo. E ele tinha razão em dizer isso. Porque era ele próprio, era o ministério dele, não é o homem Branham. É o ministério de William Marion Branham. Entendeu? É o ministério de William Marion Branham, é o sétimo selo. Porque o sétimo anjo, que tinha o sétimo selo, voou para o irmão Branham e depois se materializou. E se materializou, então estava o sétimo selo andando em 2 pés na terra. Amém? Você já viu isso? É o sétimo selo andando em 2 pés na terra. É por isso que as pessoas não veem a revelação nem a abertura do sétimo selo. Porque eles leem a mensagem, mas lê como lê jornal. Mas o que é que falta? Falta a unção da terceira etapa. Que Deus diz para ele: isto é a terceira etapa, a vindicação do seu ministério. Uma pena não lembrar todos esses parágrafos para falar para vocês. Eu estou lembrando para falar de cor, mas não sei onde está escrito. Mas eu sei que está lá, eu já preguei para vocês. Então, a terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Quando a pessoa tem a terceira etapa, ela tem essa luz, ela enxerga isso. Se ela não tiver, não vai enxergar. Você pode jogar revelação em cima dela assim, mas é que nem jogar água na costa do pato. Escorre tudo, não penetra. De maneira alguma, não penetra. Então, irmão Branham continua aqui no primeiro selo 52. Por isso, Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação
como intercessor até que o último entre na última era. Então estas revelações de tudo que tem sucedido saem à luz. Isso concorda com o quarto selo 60. Quando entra o último eleito, que é o último mensageiro, que é a última trombeta, que é o último selo, que é o último trovão, quando ele entra, então as revelações de tudo que tem sucedido durante 7 eras saem à luz. Através de quem? Do sétimo mensageiro, da sétima trombeta dos gentios. E o povo pode ver tudo o que sucedeu. Amém. Eu hoje posso olhar para trás e ver tudo o que sucedeu. Você pode? Olhe e vê tudo o que sucedeu através da revelação dos 7 selos. E sabendo que o sétimo selo estava cumprindo em secreto, porque era Deus em carne. Era o sétimo anjo espiritual se materializando. E dentro daquela matéria estava Cristo. Olha para você ver. Isto é tremendo. Por isso é o grande mistério de toda a Bíblia, é o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo 33. Porque Cristo estava escondido como filho do homem dentro do sétimo anjo. Ele estava escondido dentro daquela carne como filho do homem. Ele estava ali e as pessoas não podiam ver porque era um homem normal como os outros. Não era nem como Jesus, que Jesus não casou porque ele tem uma esposa espiritual que somos nós. Mas William Branham casou, teve filhos, caçou, matou esquilo, comeu. Ele era um homem igual aos outros, mas lá dentro tinha a materialização do sétimo anjo espiritual e o ministério do Filho do Homem, que foi Cristo descendo do céu, para poder dar a revelação para o sétimo anjo. Isto é, Deus num profeta, ministério do Filho do Homem, de São Lucas 17, 26 a 30. Amém? Creio que vocês têm entendido isto aí. Vou ler agora primeiro selo 56. Me perdoe, 66. Primeiro selo 66, para confirmar exatamente isso. Quando o último entra, então sai à luz a revelação das coisas que estava escondida. Então, gente, isso daqui não é o último eleito entrar para sair à luz das coisas que estavam escondidas. Porque quando o último eleito entrar agora, é para arrebatamento. O último eleito vai entrar agora, mas é para arrebatamento, não é para sair à luz do que estava escondido. Saiu à luz do que estava escondido durante 7 eras, quando William Branham entrou, a última semente. Amém? Última semente. Aí saiu a luz. Deixa eu ler aqui o 66 do primeiro selo. O mundo foi redimido por Cristo, e ele está operando a parte do Redentor semelhante, redimindo seus súditos, até que o último que tem seu nome no livro tenha recebido sua redenção e tenha sido selado. Agora entendem bem? Então ele vem de seu trono, o trono de seu Pai, e se apresenta e toma o livro da mão de Deus. Quem está sobre o trono? Agora, quando esse último entra aqui, aí Cristo sai do trono e toma o livro da mão de Deus. É quando esse último entra para revelação, não para arrebatamento, para revelação, que ele sai do trono e toma o livro da mão de Deus, quem está sobre o trono, e reclama seus direitos. Reclamar seus direitos é vir chamar a noiva. E é chamar a noiva para receber a revelação que ele deu para o sétimo anjo. Porque esta revelação, que é a abertura dos selos durante o período de 7 eras da igreja, de coisas acontecidas que não sabíamos, ele abriu, trouxe à luz
estas coisas, então isto é que está preparando-nos para o arrebatamento. A primeira coisa que faz é chamar sua noiva, amém? Logo, o que faz? Toma seu inimigo, porque aí vai em parte. A primeira coisa que ele faz é chamar sua noiva. E depois, toma seu inimigo, Satanás, e o ata e o lança no fogo juntamente com seus seguidores. Aí é a grande tribulação, final de tribulação. Você vai ver que depois é no final da tribulação, quando ele já vai fazer isso daqui. Então, o primeiro que ele faz é que ele, como última semente, quando entra a última semente, Cristo vem e toma o livro que tem recebido sua redenção e tenha sido selado, porque cada nome está no livro da vida, e o livro da vida, irmão Brana, diz que é a Bíblia Sagrada. Esse daqui é o livro da vida. O seu nome está ali. Codificado, mas está ali. Você não sabe como, mas está ali. Porque quando você ouviu a mensagem e aquilo abriu os selos, foi como chamar você. Você entendeu aquilo. Você entendeu o seu nome porque você é águia. E não abutre. Abutre não entende. Porque agora estamos falando, é tempo de águia. Agora é tempo de filho do homem. É tempo de águia. É águia ouvindo a voz de Deus. Amém? Muito bem. Então esta é a hora que a gente está vivendo. Preste atenção para vocês verem como isto combina com toda a palavra. Almas encarceradas, parágrafo 84. Tem que prestar atenção. E recorde também, naquele sexto selo, onde soam as 7 trombetas, sobre o sexto selo, quando chegarmos a isso, o verão. Por que o 7º selo ainda não acabou? Porque estamos aqui. Por que o 6º selo ainda não terminou? É porque ainda Moisés e Elias não veio. Quando Moisés e Elias terminaram o seu ministério, então ali terminará também a 7ª trombeta. E quando a noiva sair da terra, termina o 7º selo. 232, a festa das trombetas. Então vamos guardar isso. Isso é verdade. Isso foi William Branham que pregou. E a gente não pode falhar em ver essas coisas. As 7 trombetas soam sobre o 6º selo. Então você vê, deu uma pausa, soou as trombetas, 6 trombetas, dentro do 6º selo, mas a 7ª não soou. Porque a 7ª só pode soar depois que a noiva for arrebatada. A esposa de Cristo sair da terra, então aí sim, a 7ª trombeta vai soar. Para a salvação dos judeus. Esta é a 7ª trombeta de Apocalipse 11:15, para a salvação dos judeus. Porém, o 7º é sempre o mistério. Você tem que ver. Tanto a 7ª trombeta, o 7º selo, sempre é o mistério. O 7º anjo de Apocalipse 10:7, sempre o 7º é o mistério. Vigie bem o 7º. Esse é o fim. Não é o 8º que é o fim. O 8º é começo. Outra vez. O 7º, esse é o fim. É a vinda do Senhor. O céu estava em silêncio. Nem se moveu nada. Jesus mesmo disse, não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei. E nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em sua mente. Eu quero te despertar um pouquinho nisso daqui. Se isso não te despertar, nada mais vai te despertar. Se Jesus, como Filho do Homem, diz que nem ele sabia desta manifestação, o dia e hora desta manifestação, não te admires de William Branham dizer também que não sabia. Entende? Porque se Jesus disse que não sabia, não te admires de William Branham também não saber que aquele acontecimento estava se dando com ele, porque eram os dias dele. Escute bem, não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei, e nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em sua mente, só Deus, o Espírito, sabe. Então, eu não sabia.
Irmão Branham dizendo. Então eu não sabia. Então não foi revelado quando foi aberto o 7º selo. E houve silêncio no céu. É que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Porém, sob o 6º selo, onde soaram estas trombetas, e recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Olha, irmãos, para você poder ver isto e ver, eu não estou lembrando bem se é o intervalo 124, quando o Cordeiro deixa o trono no último selo. Está lá no intervalo. Para você entender isso daqui, ó, vou repetir. Porém, sob o 6º selo, onde soaram estas trombetas, e recorde que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Então já havia deixado o propiciatório, porque sua obra de redenção havia cessado. Exatamente quando ele deixa o propiciatório, é a hora que ele tomou o livro, como cordeiro, e converteu em leão. O intervalo 105. Exatamente ali, onde há uma conversão. Veio e tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, e logo o tempo não foi mais. Nem será. Logo o tempo não foi mais. É o 124 mesmo do intervalo. Agora abre os selos, mas agora ele vem desse lugar no último selo. Já não é mediador, mas rei. Ele vem no último selo. Aqui ele apareceu no 6º selo, porque tinha que aparecer no 6º selo, porque ele viria manifestar o 7º selo na terra. Ele teria que manifestar este 7º selo na terra, para ele poder sair no último selo. Naquela manifestação é que ele sairia para revelar, para poder dar a conhecer a cada um de nós os mistérios que estavam escondidos debaixo dos 7 selos. E que o 7º selo era o mistério do momento, porque o Cordeiro tinha acabado de sair do trono naquela hora. Olha para você ver, há uma ligação, irmão, de 6º selo e 7º selo. O profeta chega a dizer, não sei se é nessa mensagem, uma outra, ele diz, um pouquinho antes da manifestação do 7º selo, da abertura do 7º selo. Exatamente ali que ele deixou a intercessão. Então é uma ligadura muito próxima de 6º selo com 7º selo. No 6º selo, acontecimentos espirituais, que nós vamos ficar esperando assim. Olha, as estrelas vão cair do firmamento. O Lambrana diz no parágrafo 66, né, do 4º selo, ele diz, isto já está no passado. Nós estamos esperando. Nós estamos esperando assim, olha, cai monte sobre nós, cumprimento do 6º selo. E o irmão Brana diz, é 89, a união invisível da noiva. Ele diz, não são coisas naturais. Cai um monte sobre nós, não são coisas naturais. Porque senão as pessoas que moram na planície não tinham que falar nada. Você entendeu? Não podia falar nada, mas não são coisas naturais. Esses acontecimentos do 6º selo. Logo, o 7º selo era Deus encarnado ali. Porque era o 7º anjo espiritual que havia descido e se materializado. Estava descendo e materializando. 207 da mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Tradução dos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu dou conta de terminar aqui, porque meu tempo já se esgotou. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. Porém, nesse livro estava o que havia sido redimido, era o livro da redenção, e tudo que ele havia redimido estava escrito nesse livro. Todos aqueles pelos quais ele morreu estavam escritos no livro, e ele não podia deixar seu propiciatório até que houvesse redimido por completo. Como tampouco podia fazer isso na cruz, porque foi predestinado no livro da vida do Cordeiro, e teve que permanecer ali
para interceder até que a última pessoa entrasse. Ele não está lá intercedendo para a última entrar. Ele teve que permanecer intercedendo até que a última entrasse. E quando a última entrou, então a coisa foi revelada. Quando a última entrou, então o cordeiro saiu do trono, tomou o livro e tornou leão. E veio em Apocalipse 10 e bradou como leão, com o livro aberto. Olha, se isso não revela para cada um de nós, que quando Cristo desce do céu, com o livro aberto, e se o sétimo selo não tivesse sido revelado, Cristo que desceu do céu com o livro aberto, aí você está dizendo, não está certo. Porque não foi aberto, então ele teria que descer com o livro mais ou menos assim, ó. Não foi tudo aberto, ficou uma coisa para trás. Cristo desceu do céu, o anjo forte, descendo do céu, com um livrinho aberto, e bradou como leão, e não como cordeiro mais, porque como cordeiro ele intercedeu, como leão ele revelou. Como cordeiro, ele estava intercedendo pelos eleitos. Como leão, ele estava revelando os mistérios para chamar a atenção dos eleitos da última era. Porque é na última era que temos o último selo, o último mensageiro, na última era, a última trombeta. Tudo cumpriu no tempo do irmão Brana. Não é no tempo de outro homem, não. E nem irmão Brana tem que ressuscitar para cumprir mais isso. Já cumpriu no tempo do irmão Brana, porque foi revelado. E ele chegou a pregar 10 livros intitulados A Revelação dos 7 selos. E não de 6. E quando ele diz na mensagem que 6 selos nos foi aberto e o 7º não, você tem que entender que ele estava certo em falar aquilo. Porque o 7º é o selo do momento. Está abrindo. E a pessoa não sabe que está sendo aberto. Quanto mais estava abrindo através dele. O 7º selo era o ministério de William Branham. Pois se está escrito que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo, se está lá, primeiro selo 33, então eu tenho que crer nisso. Se está escrito que aquele 7º anjo espiritual voou para o irmão Branham, e ele tinha o 7º selo, e voou para o irmão Branham, quem tinha o 7º selo era o irmão Branham. E o irmão Branham dizer que aquele 7º anjo espiritual estava descendo e se materializando, se tomando forma, então eu tenho que crer que o único lugar que aquele 7º anjo encontrou para tomar forma era no 7º anjo da terra. Se tinha um 7º anjo que desceu do céu, tinha 7º anjo na terra para receber aquele 7º anjo que desceu do céu, se materializando. Isso é bom ficar bem batido para as pessoas procurar e encontrar na mensagem. Certo? Você vai encontrar porque está ali dentro da mensagem de irmão Branham, Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101 ou 102, da tradução de Goiânia, e 207 na tradução dos Estados Unidos, que aquele 7º anjo desceu se materializando. Gente, isso daqui para mim é o suficiente. Nós poderíamos ir mais um pouco, porque a última semente está aqui, mas eu já venci meu prazo. Eu vou tomar isso daqui para me completar o pensamento. 107, ouvi, mas agora vejo. É exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero, e os de Lutero verem Wesley, e os de Wesley verem a era pentecostal. Assim é difícil para os pentecostais verem esta era. Pentecostal é Laodiceia. Então tem que guardar isso, que a era pentecostal é a era laodiceana. Então ele diz, é difícil para os pentecostais verem esta era, porque esta era é a era do Filho do Homem, é a era da águia, é a era onde o alimento está, o corpo morto, e onde as águias estão ajuntando, não na primeira e segunda etapa do irmão Branham. O corpo morto é a terceira etapa. Se você não conseguir a terceira etapa, você não conseguiu o corpo morto. Então aquilo não é alimento para você. Terceira etapa é livrinho aberto. Livrinho aberto de Apocalipse 10 é alimento. João diz, vai ao anjo, peça para comer aquele livro, fala para ele te dar o livro. Então eu vou lá e peço, dá-me o livrinho. Eu posso comer? Sim. Por quê? Porque foi revelado
através de Cristo ao sétimo anjo. Não 6 selos, 7. Porque foi revelado. Então, quando ele é revelado, ele é alimento. Apocalipse 5 não era alimento, porque não podia nem olhar para ele, então não podia comer. Mas no capítulo 10 de Apocalipse, o livro já era alimento. É para as águias da 7ª era, que vê aquilo, sai da 7ª era e entra na era eterna chamada Espírito Santo. Que irmão Brana diz que esta é a nossa era, creio que é 211, provando sua palavra. É a era do pescoço, é a nossa era, diz o irmão Brana. Não mais Laodiceia. Irmão Brana diz que Deus não, hoje ele não está nos ombros. Laodiceia ele diz, mas sim no pescoço, que é exatamente onde é o Espírito Santo, onde Deus está operando com o 7º selo, com o 7º trovão e com a revelação dos 7 selos, com a revelação dos 7 trovões e com a manifestação da última trombeta e a manifestação do Filho do Homem de São Lucas 17, 26 a 30. Amém. Isto sempre foi daquela maneira, porque isto foi derramado sobre uma semente eleita. Se você não for semente eleita, isso daqui é derramado sobre você, mas não adianta. Não é semente eleita, não nasce. É como jogar água nas costas do pato, filho, não penetra. Você diz, mas isso daí não entra em mim, mas não entra mesmo. É pena de pato, filho. Não é pena de águia. É pena de pato. Aí não entra, aquilo não entra. Não desce, não penetra. Por quê? Isto foi derramado sobre uma semente eleita. Agora, meus irmãos, entendam bem. A semente eleita, nós teríamos que buscar mais parágrafos aqui, mas a semente eleita foi Noé. A semente eleita sempre foi assim, foi João, a semente eleita foi Jesus, a semente eleita foi Paulo, a semente eleita foi Pedro, a semente eleita foi William Branham. Isso foi derramado sobre uma semente eleita, e somente aquela. Se você quiser receber luz, vai a esta semente eleita chamada William Branham. Porque foi derramado sobre esta semente eleita e não sobre os pentecostais. Os pentecostais não conseguem ver a nossa era. E muitos de dentro da mensagem não conseguem ver a terceira etapa do profeta. Que vergonha. Sabe o porquê? É porque está faltando eleição. Isso é derramado sobre uma semente eleita. Se você faz parte da semente eleita, que é William Branham, a semente eleita do dia, quando entrou, o cordeiro saiu do trono, porque foi o último eleito. Ele entrou, o cordeiro saiu do trono, tomou o livro para revelar para aquela semente eleita. E aquela semente eleita, chamada William Branham, 7º anjo, tomou a palavra e revelou para as sementes eleitas. Amém. Então agora sim, nesta hora, olha bem, não se necessitarão muito, Senhor, e Cristo virá quando o último membro for recebido no corpo. Agora tem um corpo das eras e tem o corpo agora de crentes na última era. Nessa última era é o corpo de crente, quando o último eleito entra, porque ele recebeu a luz da última semente. Amém? Eu não posso ir mais. O irmão Branham chega ao ponto de dizer, eles não podem ver isso. E não adianta você temar. Se irmão Branham diz, eles não podem ver isso. Isso é o que a Bíblia ensina. Eles não podem ver isso. Jesus mesmo orou por eles e disse, eles estavam cegos e não sabiam. Apocalipse nos diz nesta era da igreja de Laodiceia, quando ele foi colocado para fora da igreja, que eles estão nus, pobres, miseráveis, cegos e não sabem disto. Está de volta outra vez. Eles não podem ver isto, não podem compreender isto. Eles estão cheios de tradições, mas não estão cheios da mensagem do dia. Por isso, onde estiver o corpo, ajuntar-se-ão as águias. O corpo é essa terceira etapa que foi revelada pelo Espírito Santo, Cristo ao irmão Branham. Então você ajunta ali e come, porque agora tornou alimento. Vai ao anjo forte e diga para ele, dá-me o livrinho. Eu quero comer. Que livrinho? Este que tu desceste e deste para o 7º anjo. Eu quero comer ele. Porque no capítulo 5 não podia nem olhar para ele, porque ele não era alimento. Mas agora virou alimento, o cordeiro saiu do trono. Aquele livro virou alimento agora. Está aberto. Está ao seu dispor. Coma! E não 6 selos, coma 7, senão você não vai no rápido. É 7.
É 7 selos, é a 7ª trombeta, é o 7º trovão, é o 7º selo. Tudo está apontando para o último mensageiro, que é a última semente eleita desse tempo final. Agora estamos aguardando esse último membro que vai entrar no corpo, que creu na última semente eleita, que foi William Branham. Esse último membro, ele crê não na primeira e segunda etapa só, ele crê na terceira etapa, e que William Branham teve um ministério de 7º anjo, e se ele teve um ministério de 7º anjo, ele revelou o 7º selo, porque o 7º selo voou para ele. Senhor, muito obrigado por esta luz. Eu creio nesta semente, e eu creio, Pai, que isto é alimento para eleito. O eleito pode chegar e comer esta palavra. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião. Pois toda lágrima Deus enxugará, dos que vencerem as tribulações. Esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião. Pois toda lágrima Deus enxugará, dos que vencerem as tribulações. Pois destemidos para a vitória alcançar.